Bom, esse é o Mind Blowing número 9, Polindo Pixels. Ele é baseado num artigo do Braden Covet. Ele é um design partner da Google Ventures. Um artigo chamado Por que você deveria mover este botão 3 pixels para a esquerda. Então eu vou falar um pouco sobre por que os detalhes de design são importantes no ponto de vista do design, do designer. E eu acho que a discussão que a gente vai ter hoje aqui vai ser super importante para a gente. O primeiro assunto é a definição de pronto. Então, normalmente, quando uma funcionalidade ela está 90% pronta do ponto de vista do engenheiro, ela ainda assim pode sentir que está apenas 10% pronta no ponto de vista do designer. Por quê? Porque o engenheiro ele se preocupa com a funcionalidade, enquanto o designer está preocupado com os detalhes da interface do design. Então, é por isso que é comum quando você chama um gerente de projetos ou o designer do seu projeto para mostrar uma funcionalidade que você fala que está pronta, a primeira reação que ele tem é: não é bem assim. Então, e isso pode gerar uma certa frustração, porque de repente o designer vai acabar te dando um feedback negativo da sua interface, você vai se tornar mais relutante em pedir o feedback dele, porque você não gostou da reação que ele teve. Pô, tá tudo funcionando, por que ele não gostou do jeito que tá? Porque eu não alterei a margem 5 pixels para a direita? Isso aí eu faço agora. Então, e tem muita gente se preocupando com esses detalhes de design. Alguns exemplos. Esse formulário de cadastro da Virgin America. Você simplesmente preenche seu nome e ele te fala oi, e quando você preenche seu sobrenome, ele nice name. O próprio Slack que a gente utiliza, ele tem várias mensagens motivacionais ou de conscientização ambiental, ou até agradecimento por usar o Slack enquanto a interface está carregando. Essa daqui é uma vaga do Pinterest em que eles obscurecem a descrição. É uma vaga de segurança. Então você tem que resolver o que está aí para você conseguir se candidatar. E o Google Maps, durante a Copa do Mundo, ele vestiu o ponteiro com o uniforme da seleção, onde você colocava o ponteiro sobre o país. Esse daqui é o Vimeo. Quando você pesquisa por peido, cada vez que você scrolla a página, ele faz barulho de gases. Que da hora. Bom, então, não é design só pelo design. O designer ele consegue notar o gap entre o funcional e o agradável. Então, tem aquele dilema de a gente vai se preocupar com os detalhes do design ou a gente vai criar uma nova funcionalidade? Porque a gente sabe que para se preocupar com esses detalhes, a gente vai ter que andar de forma mais lenta. Não tem segredo. Então, por isso o designer ele não é suficiente quando ele fala assim: não, a gente vai fazer isso porque fica melhor dessa maneira. Ele tem que realmente expor no ponto de vista e fazer um caso sobre por que é importante a gente se preocupar com aquilo. Então, por que se preocupar tanto com os detalhes? A gente tem que se preocupar porque a confiança do nosso consumidor aumenta quando nós nos preocupamos com eles. O design visual é um dos pontos que o consumidor utiliza para julgar a credibilidade do seu produto. Então, se é importante para o seu produto que ele seja
confiável, que a confiança é importante para o seu produto, os detalhes do design têm que ser importantes também. E você pega empresas como Apple ou a própria Harley Davidson, que se preocupam com os detalhes de design, eles falam que é mais ou menos um brain hack, porque essa sensação de interface agradável, ela te deixa num estado emocional feliz, calmo. E quando você está nesse estado emocional, é mais fácil para você utilizar alguma coisa. Quando você está irritado, você vai tentar clicar e clicar mais forte, e vai errar, e vai ficar bravo. Quando você está calmo, quando você tenta aprender a interface ou mexer com ela, mais ou menos como se você estivesse jogando. Tudo faz sentido, você procura e explora. Bom, e outro ponto é a comunicação. Essa é uma foto minha e do Marcos, discutindo ROMs. Então, por que a comunicação? Porque é muito fácil customizar a UI no Photoshop. Então, um exemplo é um menu mobile customizado. Cara, pra gente ter uma ideia foda ali no Photoshop, é super simples, a gente vai implementar, vai ficar legal e isso vai gerar uma cascata gigante para implementar com código. Então a gente tem que realmente conversar para ver o que é mais importante. É mais importante a gente implementar essa funcionalidade com uma UI nativa que a gente sabe que não vai ser tão boa, mas que é importante para a gente testar o todo e acabar com a funcionalidade, ou a gente realmente perder um sprint, não perder, né? Mas usar um sprint customizando uma UI. O que eu queria discutir com vocês, então, qual que é a melhor abordagem para solucionar bugs de interface e qual que é o momento ideal para polir a interface? No mesmo artigo que o Lex fez a apresentação, eles colocam, vou partir direto para a segunda, tá? Eles colocam umas das estratégias que eles usam para polir a interface e para solucionar os bugs dela é criar um dia simplesmente para você resolver os bugs relacionados à interface. Então, às vezes você ganha porque você coloca um dia, você vai garantir que a sua interface vai estar bonita, mas por outro lado, eu não sei se vale a pena a gente manter esses rabos da interface para arrumar só depois. Eu acho que é mais interessante você já ir fazendo a interface de forma polida, você resolveu a funcionalidade, você sabe que aquilo funciona. Para mim, pelo menos no mobile, eu acho que é mais fácil você já polir naquele momento e garantir que aquilo está finalizado. E finalizar toda a funcionalidade a partir daí. Porque a funcionalidade eu acho que é aquilo que ela deveria fazer com o visual que deve estar aplicado. Eu acredito que deve gerar até um pouco de preguiça, né? Na hora que você fuga, o negócio lá atrás, fica do lado. Nem é preguiça, você tem que lembrar, né, tudo aquilo que você fez. Você tem que lembrar o seu código para você arrumar uma coisa que você já poderia deixar pronto, né? Em termos de produto, eu acho que teria que ser numa fase depois do MVP, porque eu não sei qual que é o momento de polir certo, porque se você não mediu as coisas, você não sabe se a interface está correta, está errada. Ela pode estar certa e você está fazendo um polimento que não precisaria. Então, em termos de produto, eu faria isso depois de você já conseguir medir o que você já tem, entendeu? Às vezes é a interface ideal, às vezes não é. Mas você só sabe isso depois que você faz, coloca no mercado e mede. Acho que... Mas aí você tá eu acho que a gente confunde o simples com o polido. Você não precisa ter algo extremamente complexo, porém ela tem que estar polida. Se você falar que todos os elementos têm que estar alinhados à esquerda, você não vai deixar algum no meio, entendeu? É uma coisa simples de se fazer. E faz parte da interface. Então você vai liberar alguma coisa quebrada, que você sabe que está ruim, então, não sei se simplesmente para testar. Então você vai testar o que exatamente, entendeu? Então, mas isso que eu estou falando, não sei se precisa, cara. Às vezes não precisa. Esse é o detalhe. Mas mesmo que você esteja vendo que está... Não, aí não. Tô falando, deixa as coisas certas o mais simples possível. Eu acredito que você está polindo. Eu tento, cara,
Desculpa falar. Eu acho que Mais fácil. Defina polir. Talvez seja esse. O polir não seria exatamente usabilidade. Tudo que é visual. Pega uma interface que você vê que os caras se preocuparam em deixar todas as margens 5 pixels, que tá tudo em harmonia, o contraste tá certo, o tamanho da fonte, cara. Você percebe que tudo que tem ali, cada pixel foi realmente pensado. Mas será que não sei se é isso que o Lucas está querendo dizer, mas eles fecham primeiro o protótipo de tudo que eles querem fazer, né? Eu acho que eles fazem aquilo ser funcional, aí depois que aquilo está funcionando, passou o teste das funcionalidades que tem que estar atendendo o que o cliente quer que faça, aí você começa a polir aquilo, aí você começa a colocar os detalhes, sem quebrar o que já a funcionalidade principal, certo? É algo mais ou menos do tipo, o loading que aparece dentro desse campo quando eu estou fazendo uma busca está em cima da borda. É um bug de interface. Mas antes de você se preocupar se aquele load vai estar bonito ou não, a posição dele, não sei, se ele está polido, que nem você falou, você tem que fazer que ele funcione. Sim. Certo? Então, tão bonito ou não, ele tem que funcionar. Sim. Depois de estar funcionando, que você faz o polimento. É uma coisa de otimização prematura, entendeu? Às vezes não precisa. Até porque no próprio desenvolvimento web, isso você até sabe, que a gente primeiro faz o conteúdo, depois a gente faz o que é o HTML. Depois a gente faz funcionar as funcionalidades dinâmicas com JavaScript e no final a gente aplica o estilo, que é o que eles chamam de... eu esqueci o termo certo para isso, cara. Que é você ir evoluindo aos poucos, sabe? Você faz... Hã? Esse aí mesmo. Como é que é em português? Então, é isso aí. Esse é o conceito que a gente usa no desenvolvimento web. Eu não sei se isso também pode ser aplicado em tudo, no mobile também, por exemplo. Mas, por exemplo, se você recebe um layout pronto ali, vale a pena entregar torto? Não estou falando para entregar torto. Eu estou falando quais são as etapas do que você está fazendo. Eu acredito que ela seja a finalização. Isso com certeza, mas beleza. Uma coisa é assim, você está validando uma ideia e tal, aí você não vai ter esse tipo de coisa, você não vai ter design, você não vai estar nesse nível de fidelidade. Agora, quando você tem já um layout tudo pronto, o cara photoshopou, fez uma coisa, você vai sair fora do negócio? Não. Você vai entregar fora? Não vai. É que eu tô falando assim, mesmo você primeiro... que o seu usuário não tenha validado ou qualquer coisa assim? Você primeiro faz o esqueleto daquilo, isso dentro do sprint já. No final do sprint você vai entregar ele todo polidinho, cara. Só que você não vai começar o sprint você fazendo já o polimento final. Você vai fazer primeiro o esqueleto, aquilo funcionar, o corpo se mexer, depois você vai colocar tudo e volta. Eu não estou discordando da sua... Estou discordando de tudo que você falou. Que tem que lançar, independente se está torto, qualquer coisa. Eu acho assim, se você estiver validando uma ideia ou qualquer coisa assim, você está criando meio que em time, o cara já está... Aí é ok, né? Mas se você já teve um trabalho ali que o cara te deu um design e tal, vale a pena você entregar torto? Você fez esse trabalho de arrumar depois? O que eu estou discutindo é que eu acho que foi com o Marcos, que a gente já tem que ir fazendo já pulindo ao mesmo tempo. Eu acho que o processo que você citou é fazendo já pulindo. Você fez o esqueleto, desenvolveu a funcionalidade, funcionou, você puliu. Mas ela faz parte do processo, né? entendeu? A questão é que às vezes a gente muda, eu tenho que testar uma funcionalidade, ou eu tenho que fazer uma entrega para o cliente. A funcionalidade, ela tem que simplesmente fazer aquilo. Se eu preciso gravar um nome, ela precisa pegar e gravar o nome do banco. A funcionalidade funciona. Agora, a parte visual, se eu for entregar para um cliente, compensa entregar só gravando o nome ou com um layout já aplicado? Entendeu? É nesse ponto que eu acho que acaba pecando, porque parte da experiência do usuário em aprovar ou desaprovar está no layout. Tem coisas diferentes. Aplicar o layout é diferente de polir, né? Porque aplicar o layout a gente acaba fazendo. Geralmente eu faço que nem o Matheus falou. Eu boto um HTML lá. Às vezes eu faço um design meio placeholder, tipo, onde vai ter um ícone, eu deixo um quadrado, só uma coisa assim. Aí eu faço funcionar e depois eu aplico. Mas isso é aplicar o design. Tem outra parte que é, depois do design, de você ter feito o que o cara fez, é se preocupar com detalhes, tipo, dar um passo além. Talvez seja o que o Lucas falou, não sei. Tipo, agora, daqui poderia se a gente alinhasse diferente, tipo, evolução do design, entendeu? Sim. Mas isso aí é você fazer a mais do que foi pedido?
Porque às vezes o design evolui, assim como é, uma feature evolui, o design Mas evolui. a evolução do design, ele cai na evolução da própria aplicação. Sim, Você fez como aquilo uma polido feature. para aquele momento. Eu preciso de coisas a mais, eu acho que coisas a mais ficariam melhor. É a evolução daquele polimento inicial, mas você já entregou aquilo Porque polido inicialmente. querendo ou não, a gente já tem desenvolvedor de front-end e de back-end, a gente já separa dessa forma, então acho que desenvolvedor de front-end, a obrigação dele é fazer um negócio bonito, né? Aplicar o design do jeito que foi feito. Na verdade, eu concordo com ele. Se você está com um produto, você não vai aplicar transição, não vai aplicar um monte de detalhes desnecessários sem validar que aquilo vai ser usado. Então você tem uma carga horária para aplicar transição, aplicar detalhes, que se você não sabe se aquela feature vai ser realmente utilizada no produto, não vale a pena. O que ele queria dizer é isso. Você aplica o layout, vai estar alinhado, vai estar simples, mas se vai ter uma transição mais bonita, se você vai pegar, de vez de pegar usar aquele ícone do Bootstrap, vai criar ícones próprios, somente depois que você validou. Mas então você fala que você não acredita que o design vai dar um que a mais. Se você ainda não validou aquela função com o produto... Então, mas isso o design não pode agregar? Cara, O ícone, se a funcionalidade na não função. for útil, não, se ela não for útil, por exemplo. O ícone, tudo bem. coisas diferentes. Não, Não, Mas não é, é, tá agregado, é tipo esforço a mais. o ícone joinha do Facebook. Antes daquilo existir, podia ter só um ok ali, entendeu? Não, tudo bem, você está dando um caso, mas eu estou falando assim, a gente tem um mundo de exemplo. A funcionalidade pode estar atrelada a um design que faz gostar dela. É verdade. E aí? Que ele está falando de outra coisa, ele está falando de uma funcionalidade que ainda não foi aprovada. De algo que é prototipal, entendeu? Isso é barato. Sim, mas você aí vai- você você vai- vai você fazer vai uma fazer validação de design. ideias. Você vai fazer um teste AB, você vai aplicar aquilo, você ainda não tem, você não tem uma verba violenta para ficar gastando com isso, você vai simplesmente aplicar, verificar se aquela funcionalidade agregou alguma coisa ao produto, se era aquilo que o cliente queria, principalmente quando você não está tratando muitas vezes o caso dele, porque ele está falando do Holmes, muito provavelmente, que está trabalhando agora. Então, o cliente vai estar muito mais preocupado se aquela funcionalidade funciona porque ele está pedindo, do que se o designer está lindo, maravilhoso. É um cara financeiro que está lá preocupado se a função está ok. Aí depois você pode trabalhar o design. Mas eu acredito que tenham casos que o design já ele participa da solução da entrega do produto. Se o Google fosse uma lista lá, você acha que ia ser Eu concordo, mas Isso é aí... muito- Não, mas a primeira ideia dele não foi uma lista, era uma lista, era só isso. No Foi por isso que eu artigo falei, aqui... cara. Fala. Foi por isso que eu falei, vou falar pra você que sair. Que tipo, tem duas coisas. Primeiro você aplicar o design, o layout do jeito que veio, e depois tem a evolução, que seria o polir. Eu acho que, por isso que eu falei, eu acho que a obrigação do desenvolvedor de front é aplicar o design. Só que aí cabe, por exemplo, a gente vai testar uma feature, a gente faz isso direto no Homes. Se a gente vai testar uma feature, a gente faz um design mais simples, aplica, vê o que dá, e depois tem a evolução, assim como tem a evolução de funcionalidade, tem a evolução do design. Tipo, isso daí tá funcionando agora, então vamos evoluir. Mas a primeira versão nem sempre é a melhor. Muitas, eu acho que quase sempre não é a melhor. Né? Não, mas isso só da feature, né? Aí, e vamos dizer assim, o que ficou para trás no Homes, que vocês já aplicaram faz tempo, você diria que está tudo polido? Não, não tá. Então, mas vale Muitas a pena coisas a gente polir? volta, muitas coisas a gente não volta. É isso que eu Então, tô falando. num produto eu acho que é interessante. Aqui ele cita, por exemplo, exemplos do Might, do Square e do Simple, que são produtos do mercado financeiro que vieram do nada e criaram uma grande confiança. E o que esses caras em comum fizeram? Se preocuparam com detalhes de design. Porque quando você se preocupou com qualquer coisa ali, cara, o cara vai olhar e vai falar, pô, não é qualquer pessoa que está fazendo isso, entendeu? Não está sendo feito por acaso. Se tem uma interface que não te passa confiança, que os caras não se preocuparam com detalhes, vai falar, cara, se nem quem está fazendo isso daqui confia nisso, por que eu vou confiar? Então, pelo que eu entendi da abordagem que você colocou aí, a gente está na conversa desviando um pouco o foco, porque até pela sua abordagem inicial, você falou por que alinhar 3 pixels à esquerda, acerta esses pixels, e a área de design normalmente, quando você trabalha numa área forte de designer, que os designers são mais fortes do que os desenvolvedores, tem muito mais importância. A gente vê isso aí, né? A gente já trabalhou em outros lugares, a gente sabe que isso aí pega muito forte. Então, muitas vezes, o que se fala não é assim, eu vou enfeitar
a tela do que eu fiz para que aquilo fique bonito. Não é o foco, eu acho que o foco é o seguinte, aquilo que eu me propus a fazer tem que estar excelente, o nível máximo de excelência. Para quê? Para que eu venda aquilo para o cliente. Porque muitas vezes o cliente compra o visual só, ele não compra funcionalidades, ele nem sabe o que ele quer. Muitas vezes você põe e ele abraçou e comprou o projeto inteiro. Isso é tão verdade que um projeto nosso aqui, que eu não vou nem comentar ou citar o caso, mas todos já devem estar sabendo, um cliente grande da empresa, um cliente de importância, que a gente tem que fazer um produto grande para ele e que não foi feito nenhuma feature funcional, então, nada. E ele aprovou todo o projeto sem nenhuma transação, simplesmente porque a parte do designer fez todo o projeto virtual para ele. Ele comprou tudo. Agora a gente está ferrado para fazer. Mas ele comprou já. Ele comprou. O negócio é tão absurdo que ele comprou todo o projeto. Todo. Eles fizeram assim, eles ficaram tão abobados com o design, que foi muito bem feito, assim, os detalhes assim, utilizados pelo amigo nosso aí, foi muito bom, assim, top de linha, fez assim, excelência. O cara olhou assim, pô, tá funcionando tudo. Até o cara clica no login, loga, mas tudo virtual. Mostra a tela seguinte, já é logado. O cara fala, meu, isso aqui ele foi deslogado, um portal inteiro. Estou vendo que o usuário, como ele vai, comportamento da tela, depois deslogado. O cara olhou aquilo. Então acho que são casos e casos, mas eu acho assim, que a importância do design é fundamental. O cliente não compra nada se ele vê tosqueira. Eu acho que a confiança entra até aí na venda, né, cara? Exatamente, cara. O cara compra. Se você der um botão desalinhado, não é nem questão de desalinhado, às vezes o cara entende, mas assim, um negócio meio tosco, né? Perde a margem. Tem muita coisa que a gente aceita, programador, como muita gente é programador e não tem background em design. Por exemplo, bootstraps. Muita gente usa o bootstrap para lá e para cá, mas não sabe por que como que eles fizeram de tipografia, ou o próprio grid. A gente usa o grid porque é conveniente, mas o grid tem um motivo das coisas estarem alinhadas, quando você bate o olho é agradável, né? São coisas que a gente assume, né? Tipo, beleza, tá aí o grid, mas a gente não sabe o motivo das coisas ali, né? Da harmonia, né? Eu acho que as coisas foram confundidas muito com aplicar o design, evoluir o design e realmente polir. O que era o que você estava falando, né? Tem que realmente se preocupar com essas coisas, esses detalhes, porque eles não são coisas à toa. Né? Eu acho que ele tá, é o que você falou mesmo, de ir além do que está planejado, que nem duvido que lá no Vimeo eles já tinham planejado que quando alguém pesquisar por fart ia fazer aqueles logozinhos lá. Em algum momento alguém do Slack colocou no sprint que eles iam se preocupar em colocar frases diferentes no loading da página, cara. Falar assim, pense na natureza, você vai realmente imprimir esse Slack? Ou, pô, que dia agradável, não tem nada que eu não consigo fazer hoje. Acho que, assim, só esquecendo de uma coisa muito importante disso tudo, o X, cara. Tipo, isso é um trabalho de UX. Quando a gente começa, eu trabalho com desenvolvimento de front há muitos anos, eu já trabalhei em vários tipos de empresa e vários tipos de projeto. E todos os trabalhos, assim, desde os maiores até os menores, o que faz a diferença ter é o X, cara. O cara do X ali, que a função dele é se preocupar com interface e experiência de usuário. Sim, mas às vezes, como isso é julgado com alguma coisa não tão importante, entendeu? Aí pode ser que o gerente de projeto não coloca no sprint para ser feito, ou o desenvolvedor precisa implementar uma nova funcionalidade e ele prefere implementar a funcionalidade do que colocar isso que ele julga que não é algo importante. Mas aí você está ultrapassando, você está pulando um passo e aí isso já te dá um déficit, entendeu? Porque eu acho que o projeto, você tem passos, e se você pular você já fica com uma lacuna ali que provavelmente vai te dar um problema. Na minha visão, ele não pulou o passo de X. O X foi feito no design final. Então, é isso que eu tô querendo dizer. O design que a gente como deve estar aplicando, ele já tem toda a etapa de chegar na mão do cara. Por exemplo, o Bootstrap, o Gil usou o exemplo. O Bootstrap ele foi todo desenvolvido por uma equipe gigantesca, não foi um cara só que falou, eu acho que tem que ser assim. Aquela margem tem aquele espaço por esse motivo, porque fica visualmente agradável aos olhos, o espaço, o page, o tamanho da fonte, o peso da fonte. Eu trabalhei com design, minha formação é publicitária. Então, tipo assim, tipografia,
a fonte tem aquela curva certa, tem os pontos de tangência certo, então tipo, é um trabalho milimétrico. Não adianta você tipo, pegar um layout maravilhoso, entregar na mão do cara que é front-end, o cara destruir. Não, tem que ser um conjunto. Vem do cara que vai fazer o wireframe, vai passar por X, aí vai pro cara do layout, vai pra mão do front, todo mundo tem que trabalhar em harmonia, entendeu? E aí você minimiza a necessidade de polir o seu layout, o seu design final, porque eu acho que o polimento ele não pode ficar para a última etapa do job, entendeu? Já tipo, o job, o seu produto final já tem que ser entregue final, sem polimento nenhum, já está polido desde lá. Tipo, começou a montagem de tela, ali é aquele momento de dar o polimento final do design, entendeu? O designer e o cara do front tem que sentar e falar, e aí, vai mudar alguma coisa, não vai? O que você acha? Porque eu trabalhei em equipe, cara. Esse é, tipo, meu ponto de vista é esse. Outra pergunta? Já que você falou que a questão é de UX, define o X. Experiência de usuário. Quem que é responsável? As empresas que eu trabalhei era um cara específico de UX, não um designer. Não, tudo bem. Aqui o X seria, então, na visão do Clique, eu, o Lex e o Vitória. Só que o X, a experiência de usuário, ela não depende de uma pessoa, ela depende de toda a empresa. O X é uma filosofia. Então, se o sistema estiver travando, a experiência do usuário vai ser ruim. Então, não depende de fazer uma tela e explicar como essa tela vai funcionar. Depende de vocês fazerem um código limpo e o sistema funcionar decentemente. Depende de N coisas. Então, o X é uma filosofia que a empresa pega como um todo. Você deu uma generalizada no termo. Estou falando no X, o cara que trabalha focado na arquitetura do sistema. Então, aí é o arquiteto de informação. Não de informação em si, mas em experiência, entendeu? Sim. Tipo, o tamanho do botão, tamanho da fonte, sabe? Tipo, não genérico, não um termo genérico. Não, mas eu concordo com o que você falou. Não, eu vou te explicar o que acontece. Só concluir. A usabilidade do sistema depende do modo total, geral. Sim. Agora, a experiência do usuário, o cara que tipo, vai, essa transição tem que ser assim. Eu tive um projeto que eu trabalhei, que o cara, ele mexia tanto, ele era só de usabilidade. O cara, tipo, ele tinha controle da duração, do carregamento do load de uma página, de tudo, entendeu? Então, tipo assim, esse cara, ele era focado em experiência de usuário, entendeu? Não na usabilidade do sistema em si, entendeu? Então, o que acontece é que eles pegaram o termo, o arquiteto de informação se apropriou dele. É que a experiência, eu concordo com ele que a experiência é o todo. Não adianta. Quando a gente vai desenvolver a experiência do usuário, ela está ligada não só ao polimento de interface, mas ao polimento de código, polimento de tudo. Eu acho um exemplo bom disso é a Apple quando você compra um iPad. Eles precisam de uma caixa. Só que a caixa deles é embalada a vácuo. Por quê? Porque para você não abrir rápido, para você ter a emoção e a sensação de estar abrindo um produto novo. É uma experiência de usuário simples. Cara, vamos fechar a caixa a vácuo porque o cara não consegue abrir rápido e pegar o produto ali dentro. E não foi o cara de X que pensou na caixa. Então, a experiência do usuário eu concordo, é um todo. Depende do cara do X estar arquitetando, depende da gente fazer o código bem feito, fazer as transições bem feitas, depende do back responder aquilo rápido. É o que a gente pega com os testes que a gente tem que fazer, com tudo que a gente tem que fazer para fechar um produto realmente. A experiência final tem uma experiência interessante. Se a equipe inteira estiver pensando em usabilidade e tudo isso, não há necessidade do arquiteto de informação ficar se preocupando se o load vai ser ruim, porque o arquitetura de cara ele vai pegar e falar para mim, hoje está ruim aqui, eu vou mudar. Eu não preciso estar preocupado. É verdade. Citando o dia a dia nosso mesmo, às vezes discussões de funcionalidade, como implementar, às vezes sentar, conversar, a gente já vê assim, daqui fica legal, mas acho que isso daí não vai ficar muito bem quando o usuário estiver acessando, mexendo. Já me passa de ideia e falar, muda essa tela aqui que o carregamento está ficando lento. Só para continuar a minha opinião sobre esse negócio, se a gente pensar, tem 20 telas para fazer e a gente, cada uma dessas podia fazer uma transição, mudar um negócio, medir os pixels, fazer um monte de coisa e tal. Aí essas telas deveriam dar 3 meses, só que vai dar 6 no final. O que você prefere fazer? Você tem 3 meses, aí você vai ver tudo que você fez está certo, depois você polir essas coisas para ficar muito bom, ou você lança
um negócio um pouco mais cru. Tá, mas é errado pensar dessa forma, porque quando a gente dá um prazo para finalizar um projeto, esse projeto eu vou levar 3 meses para fazer. Quando a gente dá essa estimativa, a gente tem que pensar numa coisa por ele. Eu acho que tem que pensar num produto acabado. Não, eu acho que tem que fazer um negócio que funciona, cara, e que as pessoas vão usar. E eu acho que também você deve estar pensando assim, que toda produto não é assim, né, cara? O nosso dia não é esse. E não é toda tela que você vai ter um insight de um negócio assim que é genial, que vai mudar, que vai. Você tem um cadastro lá que você tem que ter e tem que pensar uma coisa não genial. é tão importante. E nesse caso aí você porque cada produto é diferente, cada empresa tem um modelo diferente, mas se você pensar desse jeito também, está errado, porque é o seguinte, se a gente pega aqui um modelo de empresa que eu vou vender um produto, eu vou no cliente lá, sou uma agência, eu vou vender um produto, chego lá e vendo pro cara, ó, vou fazer isso para você, assim, 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 a gente tem que levar o cara do X junto, porque na hora da venda, a gente já aborde tudo, teste, aborde back-end, front-end e aborde toda a ideia de usabilidade, porque se você não aborda agora, já vendi, cara, já cobrei 10 mil reais, 100 mil, 1 milhão para fazer. E se eu tiver uma ideia bonita amanhã, depois que eu falei que não é importante eu fazer aquilo, porque o importante é eu fazer o grosso que depois... Então o cliente não é aquele cliente que vem todo mês ali pingando dinheiro na sua mão. Você vendeu aquilo por X, é X que vai ter. Então você já tem que ter uma ideia absurda, muito melhor do que a outra agência, na hora ali. Então tem que ter os caras bons. Os caras do X tem que ir e tem que abraçar a responsabilidade. Por exemplo, a responsabilidade de vender uma ideia bonita não é do back-end, não é do front, é do cara do X. Essa hora tem que ter responsabilidade, não é assim a gente ficar empurrando, é um todo. É o cara, porque o cara vai falar assim, eu vou vender um negócio aqui, é assim que vai funcionar, vai ter 2 transições e acabou. E é isso que vai ser suficiente para o seu usuário ficar feliz com você e vai vender. Entendeu? Então tem que ter uma responsabilidade, não adianta ficar empurrando todo mundo, a responsabilidade de todo mundo, um todo, o X vai ter que chegar uma hora, a bronca é minha. Sim, mas aí a gente entra no outro ponto, a gente entra no mesmo ponto. Pra gente chegar nesse sistema ideal de UX, tudo tem que funcionar. Se o back-end não funcionar de uma forma correta, se o código não funcionar de uma forma correta... Então, mas é o que eu estou falando, quando você vai vender, vai todo mundo, é uma equipe. Então, mas aí que tá, o X ele entra nesse caso também. Exatamente. Todos têm que abraçar a ideia de ter experiência do usuário. A gente cansou de vender projetos lá que a gente vai fazer o quê? Vai fazer isso, isso, isso. Tem que pensar rápido, porque se você tem uma ideia genial 3 dias depois, você vai ter que assumir o custo. Não adianta você vir falar amanhã que vai ficar excelentíssimo, muito melhor, porque você já vendeu. Você vai abraçar? Vai ficar bonito, vai. Então tem que ser na hora. Eu acho que normalmente os discursos são bonitos. A gente tem que lembrar que o simples também pode ser bem acabado. Exatamente. Entendeu? Que é a ideia do Lucas. Cara, não é porque eu estou entregando algo simples que ele é mal acabado. Ele é simplesmente simples, mas bem polido. Eu posso não ter transição, mas eu posso ter as coisas tudo alinhadinhas e de uma forma bonita e agradável. Mas eu estou dizendo para você que na hora de vender... entregar algo mirabolante, porém polido e bem acabado. Mas essa questão de X, alguém tem que vender o limpo. Design. O clean. Design. Quem vende? Não é o X, é design. É isso que está matando. Vocês estão confundindo o designer com o X. O cara, ele tem que ter uma responsabilidade, mas não é do back-end nem do front de fazer isso. A pessoa que é o designer, ele vai chegar lá e vai falar o seguinte, é o limpo, o clean que vai vender, o menos é mais. Então tá bom, menos é mais, é isso. Às vezes vem que ele fala, porque às vezes o back-end tem uma ideia bonita, o front tem uma ideia legal, mas não dá para pôr tudo ali, porque vai consumir tempo. E às vezes a gente confunde que a gente desenvolvendo, eu acho que eu tenho todo o tempo do mundo para ficar fazendo as coisas. Que se bater no cliente, o cliente voltar, eu posso ficar arrumando aquilo 1000 vezes. E não é assim, cara. É o simples, beleza. Vai ser isso, isso, isso. Então, se é o simples, é o combinado, não é caro. É aquilo que você entrega, acabou. Entendeu? Não é, você não pode ficar inventando muita coisa. Bom, então, é isso. Aqui nesse slide está a referência do artigo. Eu esqueci de colocar o Little Big Details aqui, mas eu vou atualizar. É o artigo que tem uma coleção um Tumblr que tem uma coleção dessas detalhes de interface interessantes. littlebigdetails.com. É isso. Obrigado.